Na época, a minha cabeça tava intoxicada pela cura gay, né? Do Marcos Feliciano. Porque o que era muito pregado eram os ex-homossexuais, ex-prostituta, enfim. E aí o conselho totalmente errado que eu dei pra ele foi, fala com um dos pastores, tal. Coitado. E aí ele conversou, tal. E assim, o cara, ele foi até um amorzinho com ele, mas ele também não sabia muito o que ele estava fazendo, né? Aí aquele conselho que todo líder dá, ora, né? Ora pra tirar isso de você. Enfim, o tempo passou, faz muito tempo, uns 5, 6 anos. Ele é ainda gay, mas ele nunca teve uma relação. Nem com homem, nem com mulher, por conta desse medo dele de fazer. É um gay eunuco, né? E eu lembro de uma frase que ele me falou que eu fiquei muito triste. Toda vez que eu lembro dela, eu fico muito triste. Ele falou, se Deus não me curar, eu espero que eu viva muito pouco. Porque viver assim é insuportável. Veja que miséria, né? E por mais que eu mando seus vídeos, eu falo com ele, ele não consegue tirar isso dele. Ele acha que é muito errado. Uma introjeção traumática poderosa dentro do rapaz, né? E um dos textos sobre gays, bem singelos, do Novo Testamento, está em Atos 8, que é o fato de que tinha um oficial da rainha da Etiópia, Candace, ele era o ministro da economia e ao mesmo tempo ele era um eunuco. A gente sabe, como Jesus disse, Jesus tratou essa questão de uma maneira divina, né? Óbvio. E Jesus disse que alguns nascem eunucos. Ele admitiu que pode haver uma genética alterada. E a gente vê pelas estatísticas que existe uma genética de alteração. Existem pessoas que têm ambos os sexos. Existem mulheres com clitóris tão grandes que chegam a ser penianos. Existem todos os tipos de variação sexual nos órgãos genitais. Pode haver. Então, e ele conhecia e sabia daqueles que nasciam assim, era genético. Ele disse, existem aqueles que os homens castram, que os homens fazem eunucos. Aí é o cara que tem o pênis removido, os testículos, para de produzir hormônio feminino, vai ficando com peitinho, a voz vai se alterando. Aqueles eram os caras que serviam também as rainhas, as concubinas do rei, não podiam ter vontade de pegar nenhuma, né? E existem aqueles que se fazem eunucos. São aqueles que têm geneticamente tudo normal, que não foram alterados de nenhum modo, mas que decidiram se tornar pessoas celibatárias por uma dedicação exclusiva ao reino de Deus. Como é o caso de Paulo. Paulo não tinha mulher nem filhos, ele se dedicou como um eunuco do reino de Deus, porque era um viajor que estava de cidade em cidade, não tinha família que pudesse acompanhar Paulo, era uma loucura. Prisões, espancamentos, o cara sofreu mais do que qualquer pessoa que eu conheça. Ele foi um que se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Pedro não, era casado, tinha mulher, filhos e quase todos os outros. Mas Paulo fez essa dedicação. Então você tem a questão biológica, você tem a ação violenta dos abusivos que castravam, e você tem aquele que, por uma questão de consciência, diz, eu não quero me ocupar com o que eu não posso cuidar. Então eu não vou casar porque eu não terei como manter isso. Mas nunca é uma obrigação imposta. No terceiro caso, é uma escolha do indivíduo. Aí ele vive uma vida assexuada ou sem prática sexual. Então você tem a questão congênita, que já deveria cessar esse papo. O cara nasceu sem, nasceu com 2, nasceu trocado, isso do ponto de vista orgânico. Mas você também tem, e aí já é uma descoberta posterior,
Você tem a questão da sexualidade como degradê psíquico. Tem gente que tem organicamente todas as definições de um sexo binário, um ou outro, mas não se sentem pertencendo àquilo que o corpo deles definiu. Não se sentem. E são sinceras. Eu tive um primo que morreu agora com 69 anos, e que eu me lembro, meu Deus, ele tinha 3 anos quando eu nasci, e eu cresci com ele. A minha mãe e meu pai me diziam que ele pegava o sapato alto da minha tia, que ia para o tribunal todo dia, aí ela voltava, ele calçava o sapato, ele adorava passar o batom, se vestir de menino. O pai dele era um português duro. Meu filho, você não é mulher, meu filho, você é meu filho, você tem... E ele ficava ali, ele era um garoto gentil. Falou, tá bom, eu sei, pai, mas ninguém conseguiu. Ele foi para todos os psicólogos que a família naquele tempo, há 60 e tantos anos, enviou, foi para Copacabana se tratar e voltava cada vez mais gay. E aí eu falava para ele, relaxa, João, relaxa, mano. Você é quem você é, eu te adoro, rapaz. Você machão, ia ser uma coisa horrorosa. Ainda bem que você é quem você é. E a vida inteira eu tratei assim, e todos os que foram meus amigos, os gays sempre me procuraram, porque eu sempre os acolhi. Antes de me converter, depois de me converter, e quanto mais velho eu fico, mais acolhedor eu me torno. E mais natural é para mim. Então, você tem casos genéticos, você tem casos de trauma, que às vezes na brincadeira eu chamo de trauma-gaytizados, que são aqueles caras que optaram por aquilo que eventualmente, naturalmente não seria inclinação, mas foram abusados desde 3, 4 anos de idade até 20, 25. O cara desenvolve áreas erógenas de prazer. E aí o prazer já não é mais enfiar, o prazer é receber. E muda porque é psíquica a condição sexual, não é só biológica, ela precisa ser também psiquicamente harmonizada. O ser biológico tem que se harmonizar com o ser psicológico do indivíduo. E então, cura gay, eu só vejo a cura gay criar suicidas. Olha, todo ano eu recebo um monte de coisas a respeito das pessoas que se suicidaram, e os filhos se suicidaram, e os pais me contam. Não, ele era gay, mas ele tinha dúvida se eu iria acolhê-lo. Ele tinha dúvida, foi e se matou. Às vezes um garoto de 14, 15, 16 anos, formando a identidade, mas tinha dúvida, o pai é pastor, a mãe é não sei o quê, são pregadores, são isso, são aquilo, e o garoto não acreditava, só via em volta a repressão, não necessariamente dos pais, mas do grupo religioso. São meus pais, no mínimo, vão sofrer demais por minha causa, deixa eu me matar. Então, eu só vejo esse negócio fazer a vontade do diabo, do pai da mentira e da morte, que é gente linda e boa de Deus se suicidando porque acha que não cabe em lugar nenhum. Não cabe no amor de Deus, na graça de Deus. Então, eu trabalho contra isso. Eu quero que todo mundo desenvolva uma identidade sadia. O meu filho mais velho está com quase 46 anos, é um homão forte e macho, assim, no sentido de, olha, se tem um cara, se eu tivesse uma situação de opressão, de homens vindo em cima de mim, eu chamaria na hora para vir comigo, era o meu filho, porque ele agarra um sujeito e joga lá na parede. O bicho tem uma força danada, é um homem. E quando ele me contou com 18 anos que ele era gay, eu era o super reverendo Caio e tal, e ele falou, se você quiser eu vou para outro lugar, mudo de país. Eu falei, não, filho, eu quero te botar na minha frente, do meu lado. E ele falou, mas fica sabendo, pai, eu sou gay, mas você gerou um homem. Você gerou um homem. Eu sou um homem.
Eu só sou afetivamente homoafetivo, porque eu não consigo, eu já tentei me apaixonar, gostar de mulheres, eu não tenho esse poder. Mas em relação a homens, é quase natural. Eu digo, então siga a natureza. Você é um homem bom, generoso, justo, cristão. Você é o filho que todo pai quer ter. Além de tudo, é um gênio. Eu queria ter 10% da inteligência e da cultura dele. O cara é um absurdo de genialidade, de cultura. Aí a minha neta mais velha, já é adulta, maior de idade, ela com 14 anos veio e falou para minha mulher, falou para mim, falei, minha filha, você já tem seu tio, veja como eu trato. Aí ela falou, então, eu só queria que você soubesse. Eu falei, olha, não tem nenhuma diferença entre o que você me disse, isso aqui não é uma questão. Fique sabendo, na casa do seu avô, eu aprendi com Jesus que uns nascem, outros são feitos e outros se tornam. E o se tornam não é apenas uma escolha de serviço dedicado. Aqui isso não é um problema, nunca será. E ela mora comigo até hoje. E meu filho entendeu, mas ela queria morar em Brasília, porque desde criança ela dizia, quando eu mudei para Brasília, que quando ela atingisse 18 anos ela iria morar com a gente. Quando ela fez 18 anos ela foi para lá. É um prazer, é um ser santo, cheio de amor, de compaixão, de justiça, de verdade, de sinceridade, da alegria conviver com ela. É uma das pessoas mais limpas, lúcidas, cristalinas, sem mentira, sem mancha, vive na luz. Tem uma namoradinha que é uma criatura extraordinária, não é promíscua, nunca foi. E eles normalmente, as mulheres, quando se vinculam, são relacionamentos que têm a tendência a durar a vida inteira, muito mais do que os dos homens. Se entendem melhor, é tudo melhor. Infelizmente, eu tenho que dizer que os homens é que não conseguem.